de Salmos. Você avança aí mais um pouco e você acha o livro de Eclesiastes, capítulo 1 e versículo 1. Vamos ler a palavra que diz dessa forma. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade das vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Mais uma vez, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Vamos orar mais uma vez. Pai, te agradecemos pelos louvores que aqui foram entoados e pela oportunidade que temos de estar na tua presença. Queremos te pedir que o Senhor possa nos continuar falando nessa noite, através do teu Santo Espírito, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Meus queridos irmãos, eu quero que você preste bastante atenção nessa reflexão para as nossas vidas nessa noite, porque se trata de um personagem histórico fundamental para a nossa vida, que nos traz excelentes lições durante a sua trajetória. Estamos falando de Salomão. Salomão, para quem não sabe, ele foi o terceiro rei de Israel. O primeiro rei de Israel sabemos que foi Saul, segundo Davi, e terceiro rei de Israel foi Salomão. Salomão governou durante 40 anos. E ele foi o segundo filho de Davi com Batseba, já que o primeiro faleceu no nascimento. Salomão começou a reinar o dia exato em que Davi passa o trono para Salomão. Salomão tinha apenas 18 anos. Imagine agora um jovem de 18 anos assumir uma grande nação que era o reino de Israel. Quem aqui já lembrou daquela frase, do tio Ben? Com grandes poderes requer grandes responsabilidades. Salomão assume o trono de Israel com 18 anos. E era o peso de uma responsabilidade tremenda, porque Davi transformou a nação em um grande poderio. Era uma das maiores nações. Davi faz a capital, que era Jerusalém. Então era um grande povo para um jovem de 18 anos governar. Olha então o que acontece. Em um certo dia, a palavra de Deus diz que durante em sonhos, o Senhor aparece para Salomão e o Senhor pergunta para ele: o que você quer que eu te dê? E a resposta imediata que Salomão fala para Deus é: eu peço que o Senhor me dê sabedoria. Salomão poderia ter pedido muitas outras coisas, mas ele sabia que o que ele queria fazer era governar bem, era continuar o legado do seu pai. Ele queria sabedoria para poder entender entre o certo e o errado, entre o caminho bom e o caminho mau. E quando ele pede sabedoria para Deus, Deus se agrada dessa palavra e Deus diz: olha, Salomão, você poderia ter pedido tudo, riqueza, fama, posteridade, muito dinheiro, mas você pediu sabedoria, e eu vou te conceder sabedoria, e também vou te conceder riqueza, fama e muitas outras coisas que você não pediu. Deus concede para ele essa sabedoria tremenda. E observe que a palavra diz que nem o outro, depois de Salomão, foi tão sábio quanto ele. Vamos abrir a palavra aqui no primeiro livro de Reis, capítulo de número 3.
Melhor, vamos abrir em 1º livro de Reis, capítulo 4, e versículo 29. 1º livro dos Reis, capítulo 4, 29. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e largas inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e de toda a sabedoria dos egípcios. Ele era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, mais sábio do que Amã, mais sábio do que os filhos de Maal, e ocorreu com a sua fama por todas as nações. Deus concedeu uma sabedoria tremenda, e essa a palavra vai dizer, versículos adiante, que nenhum homem depois de Salomão teve a sabedoria como ele. Os maiores cientistas que passaram na história, que sentaram em uma sala de aula para estudar, para compreender a ciência, para aprender com o professor, eles não tiveram 1/3 da sabedoria que este homem teve. Porque hoje nós adquirimos o conhecimento estudando, mas o conhecimento que Salomão teve foi o próprio Deus que deu para ele. Foi o próprio Deus que concedeu a ele. E aqui os versículos adiantes vão mostrar em que consistia essa sabedoria. Vamos ler aí no versículo 33 do mesmo capítulo 4. Discorreu sobre as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota no Uro, e falou dos animais, das aves, dos répteis e dos peixes. Aqui nesses versículos vai discorrer todo o conhecimento que este homem tinha. Ele entendia de botânica, ele entendia de zoologia, ele entendia de vários tipos de coisas que estavam muito à frente da sua época. Era uma sabedoria tremenda que Deus deu para ele. Isso eu quero fazer questão de enfatizar para que você entenda. Ele era um homem sábio, ele era um homem que outros reis, outros sábios vinham de toda parte do mundo sentar para ouvi-lo falar sobre muitas e muitas coisas. E mais, a palavra também vai dizer aqui no capítulo 6 do mesmo livro que Salomão edificou o templo ao Senhor. Antes disso, a arca de Deus, a presença de Deus que simbolizava a arca, que simbolizava a presença de Deus, estava em uma tenda. E Davi queria construir um templo, mas Deus não o permitiu. Salomão vai construir esse templo. E nesse templo é demorado mais ou menos uns 10 anos para que essa obra se concluísse. E foi uma obra tão magnífica, tão tremenda. Foi a maior obra-prima que existiu na história. Porque Salomão era um homem sábio. Mas entenda uma coisa, irmãos. Nem toda a sabedoria do mundo é capaz de te fazer só andar no caminho certo. Só a sabedoria não é suficiente para que você não se desvie dos mandamentos do Senhor. Só a sabedoria não é suficiente. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia vai começar a narrar alguns tropeços que Salomão cometeu, que apesar de sábio, ele fez. E o primeiro, mais visível, que quando nós citamos Salomão, a primeira coisa que vem na nossa mente, além da sabedoria, é sobre a sua vida amorosa. O primeiro grande erro que ele teve foi que ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. 700 mulheres e 300 concubinas. Observe que o padrão de Deus, lá do Gênesis, que nós já falamos aqui, era um homem e uma mulher. Agora Salomão quebra esse padrão bíblico, esse padrão de Deus instituído lá no Gênesis, e ele adquire para si 700 mulheres e 300 concubinas. E lá no livro de Deuteronômio fala sobre o rei, Deuteronômio 17. Não é bom que o rei tenha muitas mulheres. A palavra está dizendo isso. Porque quando Salomão começa a se relacionar
com todas essas mulheres que não eram só do seu povo, eram de várias nações, eram egípcias, eram moabitas. Essas mulheres começaram a dizer: nós queremos adorar os nossos deuses. Salomão permitia que essas mulheres adorassem os seus deuses pagãos dentro da nação de Israel. Mas não somente isso, Salomão, além de permitir que essas mulheres adorassem a esses deuses, ele também se prostrava diante desses deuses e adorava. Aqui nós começamos a entender, irmãos, que não basta ter sabedoria. Os maiores homens, os maiores sábios do tempo presente, os filósofos, os cientistas, são pessoas que são ateus, que não acreditam em Deus, que a ciência faz eles acreditar no acaso e não em um Deus que criou todas as coisas. Quanto mais sábio se é, mais se acha que você pode ser independente de Deus. Não, mas é Deus no lugar dele, eu no meu, eu posso fazer o que eu quiser. E se por acaso existir um Deus, ele vai compreender a mim, ele vai me perdoar. Salomão comete todos esses erros, mesmo sendo sábio, mesmo sabendo qual é o caminho bom e qual é o caminho ruim, mesmo sabendo escolher. É então que na sua juventude, sabe, quando ele assume o trono, quando ele tem todo esse poderio, quando ele tem toda essa ciência e todas essas mulheres, que Salomão vai escrever o seu primeiro livro, o livro de Cânticos ou Cantares. Esse livro, para quem já leu, para quem já folheou, vai saber que é um livro romântico. Alguns pregadores pegam versículos de Cânticos e dizem que é Cristo e a igreja, mas nós sabemos que se trata-se de um livro romântico. É um livro em que Salomão escreve ainda na sua mocidade, ainda quando ele era um jovem apaixonado. E aqui é um grande alerta para nós, o cuidado com a paixão, né, irmão? Eu vejo muita gente dizer: mas eu sou apaixonado por Jesus, eu sou apaixonado por Deus. Em nenhum lugar da Escritura Deus te pede para você ser apaixonado por Ele, porque o sentimento da paixão é um sentimento vazio, é um sentimento momentâneo, vem com fogo, explode, logo se acaba. Mas Deus pede em sua palavra que nós o amemos em verdade. Aleluia. Que nós amemos de todo o nosso coração e não sejamos apaixonados por Ele. Por isso há um grande perigo na paixão. Aleluia. Salomão escreve, se você ler lá o livro de Cânticos, você vai ver que ele fala sobre uma sunamita, uma mulher, uma sunamita, uma morena, da qual ele se apaixonou. Você observa que quanto mais se cita, às vezes você cria um personagem na sua cabeça e você entrega toda a devoção a uma pessoa, você entrega toda uma paixão a uma pessoa e você deixa aquilo que é de mais importante na sua vida, que é Deus. Por isso o perigo. Deus vai ficando em segundo lugar, em terceiro, em quarto, em último, por causa do sentimento da paixão. E ele escreve esse livro justamente nessa época em que ele era apaixonado, em que ele era um jovem. Vamos tomar cuidado, irmãos, com essas coisas. Vamos tomar cuidado, porque assim aconteceu com muitos personagens da palavra de Deus. O segundo livro que Salomão escreve é Provérbios. Quando você compara Cântico com Provérbio, você vai ver que há uma mudança gigantesca. Até parece que não é a mesma pessoa. Mas quem escreve também Provérbios é Salomão. Agora não é mais aquele jovem
pensador, sonhador, aquele jovem apaixonado, agora ele começa a deixar de pensar com o coração e pensar com a mente. Há aquela frase que diz por aí, né? Ouça o seu coração. A palavra diz que o nosso coração é enganoso. Enganoso é o coração do homem, e é dele que procede todas as coisas malignas. Salomão escreve Provérbios e agora ele começa a entender muitas coisas. Ele começa a analisar a sua vida que ele estava vivendo. Irmãos, isso aqui é uma grande lição para nós. Amém. Às vezes nós subimos aqui no púlpito e falamos: olha, jovem, faça assim, olha, irmão, faça assim. Às vezes o seu pai, a sua mãe fala assim: olha, faça assim. Às vezes você pensa que a igreja é para privar você de sentimento bom, é privar você de fazer aquilo que os seus colegas lá fora fazem, mas não. É um alerta dizendo para você que não adianta investir nessas coisas, porque elas te trarão malefícios, que serão ruins para você, e que você vai desperdiçar a sua vida. Não faça isso, irmão. Primeira vez que eu me converti, eu tinha 15 anos. Foi meio que forçado, sabe? Fui na igreja, cheguei na igreja lá, o irmão: olha, quem quer aceitar Jesus aqui, vem aqui na frente. Eu não fui, ele foi lá, me puxou pelo braço, me levou lá na frente. Falei: já que é, então vamos, né? Só que eu continuei na igreja. Eu continuei por apenas 6 meses. Porque ao cabo de 6 meses, eu disse: quer saber? Eu estou desperdiçando a minha vida. Esse negócio de ser crente não é para mim, não. Esse negócio de estar na igreja, eu quero é curtir a vida. Eu quero é viver a minha vida. Quem sabe quando eu estiver lá velhinho, né? Quando eu tiver aproveitado, aí sim eu vou para a igreja. Eu tomei a decisão, era um mês de dezembro, e eu saí da presença de Deus. Eu saí, eu troquei a cruz de Cristo, eu troquei o amor do Pai pelo mundo. E quando você sai, né, quando dá esse distanciamento, parece que agora sim, agora eu vou ser feliz, agora acabou esse negócio de não poder fazer nada, não pode isso, não pode aquilo, agora acabou essa pressão toda, eu vou fazer o que eu quero agora, eu vou desfrutar o que eu quero. Parece que tudo vai bem, mas não se esqueça do que eu vou dizer agora. O mundo sem Deus, ele tem um limite. O mundo sem Deus uma hora se acaba. O mundo sem Deus uma hora se despedaça. E nós vamos chegar no fundo do poço, num fundo do poço tão grande que vamos dizer: realmente na casa do Pai era melhor. Aleluia, Jesus. Assim foi comigo, irmão. 2 anos eu passei afastado dos caminhos do Senhor. 2 anos. E quando findou os 2 anos, o meu mundo se despedaçou. Perdi emprego, tudo que eu fazia dava errado. Literalmente eu vivi o que o filho pródigo viveu. Fui no fundo do poço, o mais fundo do poço, para me compreender que a minha felicidade não estava lá fora, mas estava em Deus. Não, nós não estamos dizendo para você não se divertir, não estamos dizendo para você não curtir a sua vida. Curtir a vida é estar na presença de Deus. Viver a vida é estar na presença do Pai. Viver a vida é estar junto a Ele. Hoje eu não me arrependo, sim, eu me arrependo de muitas coisas, mas eu me arrependo, meu maior arrependimento é de não ter vindo para a casa do Pai antes, de ter desperdiçado a minha vida com tantas coisas que foram fúteis, banais, desnecessárias e que não me trouxeram benefícios nenhum. Glória a Deus, aleluia. É isso que acontece com Salomão. Ele começa a pensar quando ele escreve Provérbios: olha, alguma coisa está mudando agora. Ele começa a ver: peraí, não é dessa forma. Porque a idade vai passando, irmãos. Ela vai passando.
E quando a idade passa agora, Salomão vai escrever o seu último livro, Eclesiastes. É o último livro de Salomão. Agora não é mais aquele jovem, não é mais aquele homem de meia idade, agora é um idoso. A vida já passou. E quando ele começa a escrever agora, ele teve tempo para refletir em tudo que ele fez no passado, e ele vai falar essa frase que a gente leu aqui no começo. Peraí, tudo que eu vivi, tudo. Os prazeres, as mulheres, as curtições, as bebedeiras, os deuses das quais eu me prostrei, tudo que eu vivi era vaidade. Sabe o que ele estava querendo dizer? Tudo que eu vivi foi desperdício de tempo. Tudo que eu vivi, simplesmente eu desperdicei os meus dias. Então, que no final desse livro aqui de Eclesiastes, ele fala aquela frase que nós sabemos: ei, jovem, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra ainda quando você é jovem, antes que venham os maus dias. Qual os maus dias? A velhice. Antes que venham maus dias, e você vai dizer: não tenho neles contentamento, não tenho neles prazer. A palavra está dizendo aqui para nós, irmãos, preste atenção. A palavra está dizendo aqui para nós: viva a sua vida para Deus hoje. Aleluia. Enquanto há tempo. Você não sabe, a vida é um sopro. Salmo 90 diz que os anos foram como o dia de ontem. Sabe, Billy Graham, um dos maiores pregadores da história, morreu com 90 e poucos anos, alguns anos atrás. Billy Graham, no final do seu ministério, disse: a vida passou num reflexo, num piscar de olhos. Foi um sopro, foi rápido, eu não percebi, já passou, já acabou. A vida simplesmente vai, ela avança, irmão. E a palavra está dizendo aqui: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Aleluia. Vamos abrir aqui Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo de número 12. Aliás, capítulo 11, versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude. Recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração. Olha aí, coração mais uma vez. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Mas agora a parte B, o que diz? Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá conta. Deus te pedirá contas. Sabe, irmão, depois de 2 anos afastado dos caminhos do Senhor, eu voltei para a presença de Deus. Você sabe como que foi a minha conversão? Todo mundo me via como o pior da escola. Era o pior da sala, o pior da escola. É aquele que ia para a diretoria umas 7 vezes por mês, que pulava o muro, roubava o carro dos professores. Aí de repente esse, que era maior, mais influência de toda a escola, agora se converte a Cristo. Sabe o que eu fiz? Eu peguei a minha Bíblia e levei para a sala de aula. As pessoas não acreditaram. Eles não entenderam.
O maior medo do jovem hoje é dizer, mas se eu demonstrar que eu sou crente na minha escola, vão rir de mim. Você se engana. Se você for um servo de Deus de verdade, eles vão te respeitar. Eu levei a minha Bíblia para dentro da sala de aula, irmão. Eu dizia, professora, eu posso ler aqui um versículo antes da senhora começar? Eu pedi licença, eu li um versículo e todos ouviam. Ninguém ria. E não falava mais nada. Mais nada, só isso. Quando eu comecei a olhar para a minha congregação, começaram a vir os meus colegas para a igreja. Um por um. Começaram a vir. Por quê, irmão? Eu não tive que pregar para eles. Eu não tive que falar muitas coisas para eles. Mas o meu bom testemunho, a minha boa conduta, estava fazendo com que os meus colegas se aproximassem de Deus. Amém. A sua maior pregação é o seu bom testemunho. O seu maior evangelismo é o seu bom testemunho aonde você vai, aonde você pisa. Então a palavra está dizendo, tudo é vaidade. Vamos nos lembrar de Deus no agora, no presente, antes que venham os dias ruins. E nos arrependamos de tudo isso. A vida de Salomão para nós é um grande exemplo, é uma grande lição. Não adianta você viver para os seus prazeres. Não adianta você achar que os seus prazeres vão te fazer feliz. Não adianta você achar que viver conforme você quer e não conforme o querer de Deus vai te fazer feliz. Não adianta. É uma grande lição para nós. Tudo é vaidade. Temos que viver para Deus e buscar força em Deus. A palavra diz, jovens, vós sois fortes. Se você buscar a Deus, se você pedir a Deus, Deus te dá força. Amém. Deus transforma o seu ponto fraco em ponto forte. Deus te ajuda na caminhada. Deus te dá forças para você vencer os desejos, as paixões e ser um exemplo aonde você for. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé.